Sejam todos bem-vindos ao podcast Quem Mora em Campo Largo. Eu me chamo Bárbara Fonseca, sou historiadora campolarguense e estarei com vocês ao longo de todo o nosso programa. Comigo no episódio de hoje estão Jaciel Roça Valente e Nicole Tanner, historiadores campolarguenses e dois grandes amigos que me ajudarão a conhecer um pouco mais sobre a história da nossa cidade. Aumenta o volume que está começando o podcast mais histórico da cidade. Este é o nosso primeiro episódio do podcast Quem Mora em Campo Largo, um projeto criado por mim em parceria com o meu amigo Jaciel e realizado com recursos do governo federal repassados pela Lei Paulo Gustavo ao município de Campo Largo. Neste episódio, discutiremos sobre a história geral de Campo Largo, pensando sua fundação, economia, sociedade e política ao longo ali do século XIX, né, e ao longo do século XX. Mas antes de iniciarmos essa grande jornada que faremos hoje, eu gostaria de me apresentar a vocês um pouquinho mais profundamente. Então, como eu já disse no início do nosso vídeo, eu me chamo Bárbara Fonseca. Eu sou historiadora, professora de História, formada pela Universidade Federal do Paraná, instituição onde eu hoje faço doutorado com ênfase na História do Paraná e também instituição na qual eu fiz um mestrado em História, mais voltado para a História do Paraná. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Jaciel Roça Valente, sou campolarguense, morador do distrito de Bateias. Sou licenciado em História pela PUC Paraná, onde fui aluno ProUni. Sou mestre em História pela Universidade Federal do Paraná e aonde eu continuo meus estudos realizando o doutorado. Minhas áreas de interesse são Teoria da História, História da Historiografia, com foco na obra da pensadora Hannah Arendt. Meu nome é Nicole, eu sou campolarguense, sou historiadora, né? Eu fiz graduação na UFPR, aí eu fui fazer mestrado em História na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, na linha de História do Tempo Presente. E aí eu voltei para a UFPR, onde eu concluí meu doutorado em 2023. Eu sou professora, eu atuo na educação básica, e eu me especializei em História da Infância e da Juventude, né? E eu sou uma fã declarada da metodologia da história oral. Eu tô caminhando nesse trajeto, às vezes difícil. Mas a ideia do podcast aqui, que nós estamos gravando neste momento e que vocês estão ouvindo neste momento, surgiu entre muitas conversas que eu tive com o Jaciel sobre a nossa profissão de historiador, historiadora, e também sobre a história na nossa cidade, né? Particularmente por dois motivos principais, que é a dificuldade que nós, pesquisadores universitários, que nós, doutorandos e doutores em História, temos em popularizar os nossos trabalhos para a população, né? A gente tem essa dificuldade de sair da universidade e chegar até a população, e também pela existência, na verdade, pela pouca existência de produções científicas sobre a história da nossa cidade. Então, neste trabalho que nós estamos desenvolvendo e desenvolvemos há um tempo e agora o produto é este podcast, nossa ideia principal é fazer essa divulgação de parte da história de Campo Largo. Digo parte porque é impossível a gente abranger toda a história da cidade. Tanto por conta do escasso número de fontes que a gente tem. Tanto por conta do escasso número de fontes e também pela impossibilidade mesmo, né? De abarcar toda a história municipal. Um historiador nunca, né, vai conseguir abarcar toda a história. Então, enfim. E também, né, a ideia desse podcast é fazer essa parte da história de Campo Largo, mas sempre, né, de uma forma didática, uma forma que chegue em todo mundo, mas sempre levando em conta um rigor científico, pensando fontes históricas, pensando diversos autores que a gente vai citar e a gente tem citado ao longo dos episódios que já foram gravados. Isso é uma coisa que acho que é importante eu ressaltar aqui, que esse é o primeiro episódio que a gente planejou, mas acabou sendo o último que está sendo gravado. Então, muitas vezes, eu acho que de início eu fiquei, isso talvez seja um problema. Mas depois eu percebi que não, isso não é um problema. Porque a gente vai ter essa capacidade de pensar no que já foi dito e já ir direcionando, né? Como a gente pensou em tal episódio, como a gente falou em tal episódio, existem essas coisas, né? Então, a gente tem esse objetivo principal de trabalhar com esses textos que existem sobre a temática, que a gente pesquisou na biblioteca da cidade, no arquivo da cidade, e também, né, pensar nessas diversas fontes para construir a nossa narrativa.
Nesse primeiro episódio, como eu falei, a gente vai tentar traçar uma história mais geral, mas nos outros 4 episódios que nós gravamos além desse, nós temos outros convidados, sempre eu e o Jaciel juntos. A Nicole é a nossa convidada nesse primeiro, mas depois nós temos outros 4 convidados. E o primeiro deles é para falar sobre os portugueses, né, ou luso-brasileiros em Campo Largo. Depois a gente vai falar sobre a escravidão e sobre a população afro-paranaense na cidade. E o terceiro e o 4º episódio são sobre a imigração, principalmente dos poloneses e dos italianos. Então, em cada episódio, nós tentamos trazer essa perspectiva de uma história que não é factual, é uma história que é muito ampla, é uma história que tem muitas nuances, é uma história que é muito plural e é uma história de Campo Largo que muitas vezes a gente não consegue acessar a própria cidade de Campo Largo, mas a gente consegue interpretá-la e entendê-la a partir de outros processos que acontecem no Paraná como um todo. Então, iniciando, a gente vai tentar fazer uma conversa, uma pergunta, é sempre muito difícil quando a gente fala de ciência histórica, né? Falar só em conversa, sem ter uma anotação, sem citar, sem lembrar. Acho que isso é interessante para os nossos ouvintes, que nós, acadêmicos, e nós, professores, temos uma mania de sempre andar com um caderninho na mão, anotando tudo. E isso reflete na hora da nossa comunicação com as pessoas. É sempre a ausência de um caderno e de um livro é um fator perturbador para nós. É o medo de deixar passar coisas muito importantes sempre. Então, eu acho que a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu tenho para os dois e para mim também, que é sobre os povos originários, né? Os povos indígenas da cidade de Campo Largo. O historiador, ele pouco estuda os povos indígenas. Um tanto por fontes, porque a gente, né, não somos arqueólogos, um tanto também por culpa nossa de não ir atrás de uma história oral ou não ir atrás de outras documentações, né? Parece que a gente relega isso à antropologia e outras, né, áreas. Exatamente. Não, os antropólogos que trabalham com isso. Não é a gente, não. Mas nós também deveríamos trabalhar muito mais. Então, primeiro ponto que eu trago é sobre esses povos originários que estão à margem da história oficial. Não tem como dizer de outra forma. E eu acho que a questão principal existiam povos originários em Campo Largo quando os colonizadores chegaram? O que a história oficial diz? Eu sei que... Eu não sei exatamente aqui na nossa cidade, mas eu sei que no Paraná, muitas vezes é construída a ideia de um vazio demográfico, né? De tais pessoas chegaram no estado e ocuparam aquelas terras porque não tinha ninguém. Mas depois a gente sabe, por outros estudos, que, tinha alguém sim. Principalmente através da arqueologia, né? Que acaba sendo auxiliar nessa ideia de trazer isso que relatos ou outros tipos de fontes não trazem. Exatamente. Acho que a questão, você utilizou muito bem a palavra, que é uma construção, essa percepção que nós temos, que foi incutida a nós de modo errôneo, de que havia um vazio demográfico. Quando fala vazio demográfico, né, é importante a gente esclarecer que houve a colonização aqui na nossa região de Campo Largo, como em toda a parte do Brasil, pelos portugueses. Essa colonização, ela partiu da premissa de que quem morava aqui não deveria morar aqui. Então, eles deveriam expulsar ou subjugar. Desculpa, Jaciel, mas é aquela ideia de que o Brasil só foi descoberto em 1500. Como se não houvesse nada aqui antes de 1500, né? Exatamente. Então, é realmente uma construção de que a percepção de que antes dos portugueses chegarem em Campo Largo, não havia os povos originários, não havia morador aqui. E essa construção ela é reforçada por alguns fatores em Campo Largo, que são, primeiro, a falta de fontes. Se a gente for no museu municipal, se a gente for no arquivo municipal, pouco se preservou nesses espaços, que são espaços de memória, mas pouco se preservou neles fontes realmente para nós, historiadores, podermos tratar, né, com a história dos povos originários. Então, esse é um dos fatores essenciais, né? Mas, assim, mesmo com esses empecilhos, vamos colocar assim, de que
dificultam, né, nós investigarmos. É que eu acho que não é uma coisa só de Campo Largo, né? É uma coisa do Brasil inteiro. E isso é importante ressaltar isso mesmo, né, Bárbara? Não é só de Campo Largo. Mas mesmo assim, existem alguns achados arqueológicos que a gente tem uma exposição bem interessante no Museu Municipal, escassa, mas muito interessante, que foi recolhida, encontrada com a abertura da Estrada do Cerne. Fora os achados arqueológicos, tem 2 textos assim que são muito relevantes para nós, que são a Arte e a Cultura Sexcentenária de Campo Largo, da Patrícia Elias, e o texto do João Augusto de Almeida Barbosa, Campo Largo desde 1500. Ambos os textos eles são interessantes, né, porque eles, ainda que sintéticos, né, eles apresentam o fato de que, um fato histórico, que aqui realmente existia os povos originários. Então, eles negam a perspectiva de que aqui havia o vazio demográfico. Esse que é o ponto, a grande contribuição desses textos. E lá, eles apresentam 2 povos principais que habitavam, moravam nessa região que hoje compreendemos como Campo Largo, que são os povos tinguis e os cabeludos. Aonde que eles estavam situados a partir desses achados arqueológicos, a partir desses demos os livros? Principalmente à margem de alguns rios, como o Passaúna, o Iguaçu, o Ribeira e o Açungue. Que se a gente levar em consideração a trajetória desses rios, né, o leito deles, a gente vai ver que eles estavam presentes em todo o território de Campo Largo. Sim. Eu acho que é importante destacar aqui o que são esses achados arqueológicos, né? Que eram povos ceramistas. Então, muitos fragmentos de cerâmica foram encontrados, estudados para chegar nessas conclusões. E aí a gente chega para esse encontro, né, com o colonizador. E a gente também não tem, né, esse tipo de fonte que especifique sobre esse contato e tudo mais. Mas me soou muito interessante, né, quando vocês falaram sobre um episódio vai ser sobre a imigração portuguesa, o luso-brasileira. Porque é até, né, vergonhoso eu falar isso, mas nunca me atentei para essa questão. Porque a gente fala tanto das outras imigrações que na minha cabeça, ok, eles vieram, mas eles não fixaram os portugueses, né? E aí vocês estavam comentando, né, quando a gente estava fazendo a pesquisa, que sim, inclusive a gente pode notar, né, pelos sobrenomes e tudo mais. Então, pra gente, assim, como é que a gente pode dizer que começou essa colonização portuguesa? Por quê? Bem, eu tenho, com base nas minhas leituras, ela partiu principalmente da capitania hereditária de São Vicente, que hoje constitui-se o estado de São Paulo. Eu acho que é importante você explicar para quem está em casa, né, o que é uma capitania hereditária, que a gente está acostumado com a sala de aula, aí a gente fala como... Como se tivesse dado, né? Como se todo mundo soubesse. Sim. Bem, as capitanias, de modo sintético, a gente pode considerar as capitanias hereditárias um sistema. Um sistema com qual objetivo, né? De divisão territorial e de colonização. Então, é um sistema que foi implementado em 1534 pela coroa portuguesa. Para qual região, né? Para principalmente a região leste do atual Brasil. Toda a região leste, que é a parte mais litorânea, né? Que é essa característica da colonização portuguesa, né? De partir do litoral para o interior. Isso. Então, esse sistema de divisão do território, ele não é em pequenos lotes, mas grandes extensões. Grandes extensões que muitas dessas faixas territoriais que variavam, lógico, né? Não era algo uniforme, mas que constituíram-se estados posteriormente. Sim, eram 14 capitanias hereditárias, né? Isso. Inicialmente. Isso, exatamente. Foram 14 capitanias e elas foram divididas e doadas para nobres e fidalgos portugueses. Esse que recebia, né, Bárbara? Ele recebia essa capitania da coroa e ele detinha o poder sobre esse território. Qual o poder administrativo, judiciário e militar. Ele era um capitão donatário. Isso, um capitão donatário. Tanto que a questão é capitania hereditária. A capitania, foi uma doação, né? Mas
a partir do momento que passou a pertencer a um desses fidalgos e nobres, se tornou uma herança que foi passada de pai para filho, se tornou uma propriedade dessas pessoas. E qual o objetivo, assim mesmo, de doar grandes extensões de terra para nobres? Bem, a gente está falando do início da colonização aqui no Brasil, bem no início. Então, 1534, né? Isso, então é ocupação de terra, o objetivo, ocupar terra e explorar economicamente essas regiões. Esse é o principal objetivo assim, desse sistema. Claro, e como que eles faziam isso a priori, né? A principal forma de você explorar e colonizar essas grandes extensões por meio das chamadas bandeiras, né? As bandeiras eram organizações organizadas por esses nobres, que não eram aquelas chanceladas pela coroa. As chanceladas pela coroa eram chamadas de entradas. As bandeiras eram pelos nobres, por pessoas mais ricas, proprietários de grandes extensões de terra também, que organizavam expedições, que ficou conhecido pela história oficial como aventuras, né? Que é um termo muito errado. Eram entradas, eles realmente adentravam para o chamado sertão, que é toda a área que não se tinha conhecimento, toda a área de mata nativa. E lá dentro eles buscavam o que? Principalmente metais preciosos e índios, indígenas para serem empregados. E aí a colonização de Campo Largo parte disso, parte da Capitania Hereditária de São Vicente, que hoje é mais ou menos o território de São Paulo, né? Uhum. E essa colonização vem por bandeiras e entradas buscando ouro. Isso, exatamente. Tanto que a gente tem uma que, assim, foram várias que chegaram pela região de Campo Largo, não foi uma ou duas, né? Tivemos várias, mas acho que para Campo Largo, uma das mais significativas para a colonização dessa região foi a descoberta da mina de ouro de Nossa Senhora de També, em 1646. Essa foi de grande significado, porque ela, além de evidenciar que aqui no Planalto Curitibano havia ouro, que era um novo lugar que se podia explorar, né? Um novo lugar que se podia explorar e, assim, onde tivesse ouro, havia garimpeiros. Ali estarei. E ali estarei. Esse era o lema, assim, vamos dizer, da colonização. E, enfim, a atual mina de ouro também é a região que hoje compreende ali parte de Campo Largo, parte de Balsa Nova e até Palmeiras. E interessante que ela estava nas cabeceiras dos rios Assungui, está ainda, né? Essa região. Cabeceira do rio Assungui, Ribeira e o Tibagi. Lá postando a Serra de São Luís do Purnã, Serra da Prata, Serra das Almas. Sim. Então, aí se descobre o ouro numa dessas entradas, uma dessas bandeiras, e, né, as pessoas começam a vir atrás, né? Na esperança de, será que vai ser o novo Minas Gerais ali, que naquela época nem tinha esse nome, mas enfim, será que vai ter toda essa riqueza? E é aí que surge a figura do capitão Antônio Luiz Lamin, né? O Capitão Tigre, como chamam, e que tem a bandeira dele em 1679, mais ou menos ali. E aí dá para dizer que tem esse início de uma povoação, de um povoamento, né, do território que hoje conhecemos como Campo Largo, né? Nessa busca desses metais preciosos que eram super importantes, né, para esses portugueses, luso-brasileiros e para a coroa. Você pontuou algo bem interessante. A bandeira do Capitão Tigre, ele descobriu novas extensões de ouro na mina de També. Ele não foi o grande descobridor de ouro em També, mas a expedição dele revelou vastas quantidades de ouro na região. Isso em 79, certo? 1679. Isso, 1679. Já em seguida, já nos 1683, se bem me lembro, essa mina de ouro de També, ela foi para leilão. E ela foi leiloada e adquirida pelo capitão Mor João Rodrigues de França, que era pai da Ana Rodrigues de França, que se casou com o Capitão Tigre, né? A moça.
Dentro da história local, da história oficial de Campo Largo, o João Rodrigues de França, ele é considerado como um dos primeiros proprietários de Campo Largo, que no meu ponto de vista é um capricho de uma história muito positivista, assim, dos primeiros moradores de Campo Largo. Mas ele recebe essa alcunha, realmente. Então, essa bandeira do Capitão Tigre, ela atraiu muitos colonizadores para a região, muitos portugueses. E com isso entraram num sistema novo aqui na região nossa, para nosso território, que é das Sesmarias. Então, esses territórios que possivelmente teriam ouro, já que tem também, eles começaram a ser divididos em Sesmarias. De novo, a gente cai no que a gente falou, né? Sobre os termos, assim. Você comentou sobre esse leilão, né? O leilão ali de Itambé. E também falando sobre as Sesmarias. Você pode explicar um pouquinho sobre esses dois termos? Primeiro, né? O leilão era realmente a coroa, a gente precisa ter em mente que a coroa portuguesa que tinha esse território, né? É a propriedade da coroa portuguesa. Né? Então, quem estava apto a vender a coroa? Então, a coroa colocava, quando não fazia doações, colocava em leilão. Então, você reunia uma série de fidalgos, uma série de nobres e realmente fazia um leilão nos moldes que a gente tem hoje. Cada lance ali. Quanto às Sesmarias, também foi um sistema de divisão territorial. Diferente das capitanias hereditárias, que eram poucas e de grandes extensões, as Sesmarias não. As Sesmarias eram doações de lotes de terra menores, mas também para nobres e fidalgos portugueses. Geralmente, esses daí também relacionados com o exército, recebendo uma patente de capitão ou tenente. E o capitão donatário, ele também tinha o direito a escolher a melhor Sesmaria. Essa é uma parte interessante, né? Tem alguns prós, né? Sempre falo com os alunos. Eu cito quais eram os deveres e os direitos do capitão e eles não aceitariam ser capitães donatários. É verdade. Porque recaiu um grande peso, né? Você receber da coroa, assim, uma grande extensão de terra e você tem que administrar aquilo e principalmente... Arcar, com a parte de trazer pessoas, né? Tudo. É meio que uma terceirização da colonização, né? Não estaria errado isso. Com termos atuais. E o principal, dar resultado. Pois é. Porque é o que aconteceu com a maioria das capitanias hereditárias e até mesmo de algumas Sesmarias aqui da região de Campo Largo, que se não der o resultado, a coroa recupera esse território e coloca em leilão novamente. O Capitão Tigre mesmo, ele recebeu algumas Sesmarias. Ele recebeu algumas muito famosas, por sinais, que foi de Tamanduá, da Ilha, Rodeio, Campina do Rio Verde, Javacaém, Ressaca e outras que a família dele posteriormente foi adquirindo, né? Mas acho que a mais famosa é a de Tamanduá, né? Sim. Eu acredito. Quando a gente começa a falar sobre a história de Campo Largo, na verdade, muita gente parte, igual a gente falou, né? Ignorando totalmente uma história anterior, né? Mas parte ali de Tamanduá já, né? Então, por isso que eu acho ela bem significativa mesmo. Na história tradicional, ela vai ter um papel bem importante. A Sesmaria de Tamanduá, ela se destaca muito. E junto com ela também é da ilha. Tamanduá, ela foi a segunda casa do Capitão Tigre. Isso é um ponto interessante, né? E ela é muito significativa por quê, né? Por conta da questão econômica ali na região. E porque ela esteve muito envolvida tanto no ciclo que a gente denomina, que não é um ciclo fechado, sempre é importante pontuar isso, o ciclo do ouro, mas também do tropeirismo. As coisas existiam simultaneamente, né? Isso. E lá foi erguida também a primeira capela no chamado Sertão. Ou seja, toda a região de Pinhais para cá, denominado Sertão nessa época, lá foi erguida a primeira capela. E, como a gente sabe, para esses colonizadores, que são católicos, a questão religiosa é algo muito importante para eles. Então, é necessário para eles terem uma capela. É o que a professora Roseli explica no primeiro episódio, né? Sobre
o que significa ter uma capela e como isso dá um status para a região e depois cria, né? Vai criando uma freguesia, vai criando uma vila. Enfim, um núcleo, né? Em torno da igreja. A capela ali de Tamanduá é a capela Nossa Senhora do Carmo, a primeira, que é de 1709. Há uma demolição dessa capela, ela já não existe mais, e no lugar dela vem uma nova, em 1730, que daí é Nossa Senhora da Conceição, que ficou, né, nesse período colonial com os carmelitas. Foi a congregação responsável por gerir, né, ela e praticar os cultos. E isso eu acho interessante porque, né, com uma capela favorecia a fixação desses colonizadores. A questão do ouro é uma questão muito volátil, né? Onde o ouro ele é escasso, o material é escasso. Terminava ali a busca por ouro, encontrava, acabou. O acampamento ia embora. O arraial se mudava. Mas com a capela favoreceu em muito a fixação desse pessoal ali. E além disso, né? A capela ela acabou, com a fixação, se expandiu o número de moradores. Então, foi se expandindo. Se expandindo mesmo ali. Então, é uma questão... E com isso, né, a expansão vinculada com ouro, posteriormente tropeirismo, se tornou uma região muito rica. Sim. Tamanduá. E só para completar, né, a outra cismaria que eu comentei é da ilha, né? A cismaria da ilha, ela compreendia toda a região que hoje pertence a Campo Largo, que é da Rondinha, até o Itaqui. Então, todo o nosso centro urbano... Tamanduá é ali Balsa Nova hoje. Balsa Nova, lá. Hoje pertence a Balsa Nova, Tamanduá. Que Balsa Nova é desmembrada de Campo Largo na década de 60, né? 1961. Isso, até então fazia parte de Campo Largo. Mas a da ilha, Bárbara, ela... Veja que interessante. A Cismaria da Ilha, ela foi a primeira casa do Capitão Tigre nessa região aqui, ok? A segunda foi Tamanduá, na região, porque morava em São Vicente, tudo, tem uma série. Mas na região foi a primeira casa dele aqui. Aonde que ele morava? Perto da BR-277, no cruzamento ali. Hoje BR-277. Isso, exatamente. O Capitão Tigre não cruzava. Não tinha nada. Era tudo mato. Tudo mato. Então, literalmente. Mas veja que interessante. Esse que é o ponto que eu acho que é significativo para quem está escutando essa conversa. Que é o Capitão Tigre, que era visto como uma figura de destaque e uma figura muito rica, porque tinha várias cismarias, participou da exploração de ouro, participou de várias bandeiras. A casa dele aqui na região nossa era bem no cruzamento que hoje passa uma das principais vias do chamado desenvolvimento de Campo Largo. E está no cruzamento com a BR-277 com a Avenida Talpigato. Também uma das principais vias de acesso de Campo Largo, ainda hoje. A cismaria principal dele é a da ilha, que hoje compreende todo o nosso centro urbano. Então, isso não se dá por um acaso, né? Realmente, a presença desses colonizadores ali aumentou em muito a quantidade de moradores portugueses nessa região. Acho que é um ponto bem interessante mesmo. Como que a gente está aí ainda no início do século XIX, né? Campo Largo só se torna cidade em 1871, se não me falha a memória. É isso. E como que aí foi se delimitando? O que foi acontecendo, assim, até a gente chegar em cidade? Acho que é um ponto bem complexo, né? Que o termo cidade já é da República. Da República, sim. Então, século aqui, 20. Fim do século XIX e início do 20, né? Nesse período, a gente tinha primeiro os arraiás. É a primeira formação, né? Que é um grupinho ali de pessoas reunidas. Como se fosse ali. Um acampamento. Exatamente. E isso sempre é importante pontuar, né? Que é aos olhos da coroa portuguesa, né? Então, aos olhos da coroa. Não quer dizer que acontecia exatamente dessa forma, Exatamente. mas para a coroa, para todos os efeitos. Eu acho que é importante ressaltar isso, porque quando a gente volta muito para trás na história, parece que as coisas são enrijecidas, né? Que não tem pluralidades, que tudo que se diz é 100% verdade, e é isso, e só hoje que é complicado. E aí, com a escassez de fontes, quais fontes a gente utiliza? As oficiais. E as oficiais vão trazer esse discurso justamente oficial, né? Fonte oficial seriam esses documentos do governo, isso. né? Relatórios de De província. doação, né? Sim. Mas, enfim, começou, né, com os arraiás,
a Sesmaria da ilha foi se expandindo, outras igual do Javacaém, que é a Jaguacaém, ela também foi aumentando, né, o número de população. Santa Cruz, lá nos Três Córregos, também, porque é uma região de muito ouro. De modo geral, foi passando-se de pai para filho essas Sesmarias, né? No caso do Capitão Tigre não, porque não teve filhos, mas passou para uma sobrinha sua. Até que chegou um momento em que essa Sesmaria da ilha ela foi posta em leilão. Aconteceu algum imprevisto ali no meio, que alguém ficou sem herança, ou não conseguiu dividir a herança, e foi colocado em leilão. E quem arrematou essa terra, esse território, foi o capitão João Antônio da Costa, que compra e registra esse território como realmente ali que aparece realmente o termo oficial, assim, Campo Largo. E ele recebeu a alcunha de Pai Grande na cidade. Nesse registro, ele meio que doa a terra assim, para aqueles que quiserem estabelecer morada. Quem quiser vir, pode vir que está em casa. E é ele que dá nome a uma das praças da cidade que quase ninguém chama pelo nome, que é a Praça do Sagrada. A Praça do Sagrada se chama João Antônio da Costa. É a Praça do Sagrada. É a Praça do Sagrada. Isso daí é um assunto que vale muito a pena a gente discutir em outro momento. Isso, a questão do patrimônio, memória, né? Quanto que, né, uma memória coletiva se sobrepõe à memória de certos nomes aí de destaque, de elite. Tem isso que eu vou falar daqui a pouco sobre a Fonte da Saudade ali na Praça do Sagrada, que tem essa questão João Antônio da Costa. De memória. De memória muito grande. Sim. Mas enfim, você citou, né, a Praça do Sagrado. Então, com essa doação para aqueles que quiserem estabelecer morada, e por isso se entende povoar ou colonizar essa região, há um aumento da população. E desde 1821 a 1826... você tem a construção da Nossa Senhora da Piedade, da igreja. A capela. Por hora uma capela, né? Que depois... Que hoje é a matriz aqui de Campo Largo. Com o fim dessa construção, outrora, né, essa região de Campo Largo, ela é erguida à vila. Ela sobe, vamos dizer assim, de estado, elevada. E em 1841... ela tem essa elevação, né? E basicamente Campo Largo ele se torna uma comarca de Curitiba. Então a gente já tem ali um grande destaque para o termo, e Campo Largo já recebe não 100%, mas assim muito próximo do que é hoje o seu território. Já temos ali uma certa delimitação. Falando, né, aproveitando esse gancho que você falou sobre a construção da igreja, né? É incrível também, né? A gente também pode falar isso em outro momento, quem sabe, né? Mas a importância não só da igreja, mas dela enquanto construção mesmo, dela enquanto não construção simbólica, construção física, né? Ela tem uma história incrível também por trás, pela sua construção, o que ela vai significar pela cidade. Aquele papo de professora, né? Esses dias que a gente fez uma visita ao museu com 2 nonos anos, eu levei eles ali pelo calçadão, né? Que a gente fala que é a Rua 15. Fomos descendo, aí a gente viu alguns prédios que estão sendo demolidos, né? Alguns outros que estão sendo deixados só a fachada. E alguns deles nunca tinham entrado na igreja. Às vezes por questões religiosas, né? Mas eu convidei eles para irem e eles ficaram maravilhados, né? Com a construção, contém um pouco da história, questão da pintura, né? Que é maravilhosa. Então eu sei que a Bárbara fez uma pesquisa, né? Sobre isso. Então acho que seria bom compartilhar um pouquinho sobre isso com as pessoas, né? Essa primeira capela que é erguida, ela já não existe mais, né? Era uma capela em estilo colonial. Imagino que seja muito semelhante às que a gente vê na Lapa, que a gente vê em Paranaguá, né? E aí, essa igreja matriz que a gente tem hoje, muito imponente, ela teve o início da sua construção em 1918, que já é um período de Primeira República, né? Eu não achei exatamente sobre o que aconteceu, se foi demolida por ação do tempo, se foi demolida porque parou de ter espaço suficiente para os fiéis, enfim. Mas o que a gente sabe, pelo que eu encontrei, é que essa atual, né, Igreja Matriz de Campo Largo, essa igreja imponente, super linda que a gente tem, começou a ser construída em
em 12 de outubro de 1918, e o padre que estava à frente disso era o Otávio Júlio dos Santos. E a obra, ela foi somente concluída em 1934, quando terminou os acabamentos, revestimento externo, decoração, pintura. E uma das coisas bem interessantes de se citar é que o responsável pelas pinturas foi o Anacleto Garbaccio. Acho que é assim que se fala. Garbaccio. Que ele foi... Sotaque italiano. Ele foi formado, né? Ele se formou na Escola de Belas Artes de Turim. E ele era professor de desenho na Sociedade Garibaldi, né? A Sociedade dos Italianos em Curitiba. E em 1934 já não era mais o padre Otávio Júlio dos Santos que estava à frente da igreja, mas sim o Monsenhor Aloysio Domanski, que completou, né, essas obras. E nesse momento a prefeitura estava na segunda gestão do Atílio de Almeida Barbosa, que é o nome da praça hoje em frente da igreja, né? Praça da Matriz. Praça da Matriz. Muito bem. E assim, você comentou, né, que estava na segunda gestão, né? Então, dando algo bem pontual aqui, de que Campo Largo, quanto desmembrada de Curitiba, que até então é a comarca, ela é desmembrada e fixada quanto território independente, uma administração, um judiciário, um executivo próprio mesmo, um legislativo também próprio, em 1871. Ela ocorre isso em 23 de fevereiro com a inauguração da Câmara dos Vereadores. É que naquela época não tinha prefeito, né? Prefeito é uma invenção da República. E quem era, né, quem tinha esse poder maior sobre a Câmara dos Vereadores da cidade era o Francisco Pinto de Azevedo Portugal, que era um grande proprietário de terras na cidade, que ele... Depois a gente pode voltar nisso, mas ele era o proprietário ali do espaço que a gente hoje conhece como Parque Newton Pupp. Era proprietário ali de terras próximas, como da creche Anjo da Guarda e dessa região. Dando um adendo, a questão da exploração do ouro na região de Campo Largo, ela marcou muito, muito mesmo as comunidades que estavam sendo fundadas, esses pequenos arraiais. Tanto que muitos dessas comunidades, desses pequenos arraiais, que posteriormente se tornaram bairros, vilas, elas guardam em seus nomes muito desse acontecimento inicial, que foi da exploração do ouro. Então, quando se intensificou a exploração lá na mina de També, né? Qual que era a via assim, natural para a colonização e exploração do ouro? Via Assungui. Eles desciam os leitos dos rios buscando esse ouro de aluvião, que estava presente, essas pepitas de ouro presentes nos rios. Então, eles desceram principalmente pelo Assungui, lá na região que hoje é os Três Córregos, atual tem o bairro Santa Cruz, e Santa Cruz, até o final do século XVIII ali, foi muito explorada a questão do ouro. São Luís do Purunã também teve a exploração do ouro ali, foi bem, bem intensa, que outrora fazia parte também de Campo Largo, né? Com o desmembramento da balsa, passou a ser distrito de Balsa Nova. Além de ambas as regiões, outras pequenas ainda assim guardam em seus nomes muito essa característica da exploração do ouro. Que a gente pode citar como o Bica da Pedra, no distrito de São Silvestre, Ouro Fino e Bateias, no distrito de Bateias, no Botiatuva também, tem a questão de várias registros de minas lá, que é na região do Ferraria. Outros como Serra da Prata, Bateias de modo geral, quanto ao distrito, Bolinete, Ouro Fino Pequeno, Ouro Fino Grande, a Cata, Lavras, Lavrinhas, Córrego do Ouro, são regiões, são nomes da paisagem que recebem, que guardam ainda uma memória desse período. Sabe que até o dia que você foi fazer a palestra na escola que eu trabalho, eu não tinha feito a conexão entre Bateias e Bateias. Então, acho que você podia explicar também o que seria uma bateia. É interessantíssimo, porque eu vou fazer um adendo aqui. Adendo do adendo. Isso, um adendo que a gente já está dentro. Abriu um colchete dentro da chave. É que a gente realizou também um estudo, um coletivo lá realizou um estudo sobre a fundação de Bateias, do distrito. E nesse estudo,
se entrevistou muitos idosos e uma das perguntas era por que o nome Bateias? E interessante que, mesmo sem uma clareza e mesmo sem nunca terem visto tal objeto que é a bateia, eles relacionam fortemente que não, a nossa região é fundada com base na exploração do ouro e com base em uma bateia que foi esquecida lá. Ah, onde que ficou a bateia? A bateia ficou lá. Essa é uma história popular, uma memória coletiva que se formou, né, ali. E realmente, Nicole, a bateia é um objeto que a gente pode hoje assemelhar com uma peneira. Mas não é bem não seria bem a peneira. Por quê? A peneira ela é furada, ok? Ela é toda furadinha. Enquanto que a bateia não. A bateia ela está mais para um disco de arado, vamos colocar assim. Não tem furo, mas conforme você vai mexendo a água ali, o objeto mais pesado, né, vai ficando no centro. Logo, o ouro tem uma densidade maior, por isso mais pesado, e ele acaba ficando no meio, enquanto as pedrinhas, a areia vai caindo para fora, a água vai soltando, né? E é bem interessante você comentar sobre essa construção da memória, né? E a manutenção dessas pessoas mais de idade, né? Mas assim, por quem se interessa, porque justamente por não ser do distrito, quando você menciona isso, para mim é tudo novidade, né? Sim. E isso também mostra um pouco sobre a carência que a gente tem sobre a nossa própria história, né? Da história da nossa cidade. Porque, veja, somos todos campolarguenses aqui. E pouco sabíamos sobre isso. E aí a pessoa que nasceu no bairro entende aquela memória, constrói junto, né? Mas a gente não. Então é bem, bem bacana, né? Trazer esse ponto de vista também, trazer essa, como você tinha falado, né? A pluralidade de fontes e de tudo mais, né? Porque, veja, essa Bateias vai estar onde? Ela vai estar na história oral. Ela não vai estar, né, no registro. Isso. Por que esse nome? E eu acho importante falar, né, que independe-se do fato de que se realmente uma bateia ela foi esquecida lá ou não. Assim, não importa mais. Aonde? Lá. Não importa, entende? Aonde? Existiu, não existiu? Não, isso daí já não é mais significativo para nós. O significativo é quanto que essa exploração do ouro marcou a memória coletiva a ponto de levar a denominação de uma região e a preservação disso após tantas gerações, né? Você tem o ouro fino, a água mineral ouro fino, uma empresa de grande porte dada em uma região que foi outrora explorada pelo garimpo. Você tem a região do Ouro Fino Grande, Lavras, Rio da Prata, Rio do Ouro, Lavrinhas, Santa Cruz, que, como eu mencionei, né? Bolinete, o próprio nome Bolinete, né? É uma forma de exploração de ouro, né? Sabia, Bárbara? Não sabia. Eu também não. Descobri na pesquisa. Enfim, são alguns exemplos, né? Que marcam muito bem essa questão em Campo Largo, né? Bárbara, a gente estava falando bastante sobre essas construções, né? E como é que a cidade vai se formando. Cidade não ainda, né? A vila. Mas quem morava em Campo Largo, né? Esse é o nome do nosso podcast aqui, né? Quem mora em Campo Largo? Então, quem morava no século XIX aqui nessa pequena vila? De acordo com um documento que a gente descobriu indo até o arquivo aqui da cidade, que o senhor Milton nos apresentou, que é deixa eu só pegar o nome certinho aqui, que é o Subsídios para a História da Província do Paraná, Crônica do Município de Campo Largo, escrito por Antônio Joaquim de Macedo Soares, que era juiz de direito da comarca de Campo Largo, foi abolicionista. É interessante a gente pontuar aqui, quem se interessa, esse documento está disponível no site da Câmara Municipal de Campo Largo, PDF. De livre acesso, né? De livre acesso. Tranquilo. Então, nesse censo, que o documento inteiro tem 632 páginas, porque é uma revista do IHGB, né, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que era muito importante para a construção dessa história oficial do Brasil, né? Que foi criado para isso, na verdade, né? Esse documento tem algumas páginas sobre Campo Largo. E na página 344, ele traz o seguinte: estatística demográfica. Aos cuidados tão minuciosos e inteligentes, quão perseverantes, do capitão José Matias Miller, foi confiado o recenseamento da população de Campo Largo em 1872. O resultado foi o seguinte: soma geral dos habitantes do município, 6.856, sendo livres, né? Homens, 3.071, mulheres, 3.267, totalizando 6.338. Entre escravos, né? Pessoas que foram escravizadas, mas naquele período a nomenclatura era escravos,
Homens, 272. Mulheres, 246. Totalizando 518 pessoas. Então, isso quer dizer que cerca de 7,5% da população total era de pessoas escravizadas, né? E além dessas pessoas, né? Eu acho que outro dado importante que a gente tem aqui é que dessa população, apenas 1/3 sabia ler e escrever. Mas que pra mim eu achei bastante devido ao contexto que a gente tinha ali, né? Que a educação ainda era a escolarização, né? Não era um projeto nacional, digamos assim, né? Não. Até 1/3, você falou apenas 1/3 sabia, mas é muita gente, né? Pra esse período, assim. Mas tá escrito aqui, apenas 1/3 no sabia ler e escrever, okay. ponto de exclamação. Mas eu também achei mais, né, do que a gente costuma observar. E aí, ele coloca que quanto aos estrangeiros, né, deduziam-se 171 estrangeiros brancos, 434 pretos, ele coloca, não são estrangeiros, mas, né, de outras etnias que não a luso-brasileira, e 301 caboclos. E aí é um pouco complicado o documento, porque coloca branco puro. O que é branco puro, né? Entendi. Mas, enfim, desses estrangeiros, nós temos a estatística bem interessante, que é 122 alemães, 6 austríacos, 5 holandeses, 1 inglês, 1 italiano, 1 norte-americano, 1 paraguaio, 21 portugueses, 10 russos e 3 suíços. Que é um dado muito interessante, né? 10 russos, quem imaginaria? Um suíço, né? Mas a gente vê também, claro que esse dado nos choca, né? Pela diversidade ali desses imigrantes, mas a gente percebe também que tem certos apagamentos aí, né? Sim, com certeza. Eu acho que os apagamentos, né, são algo bem interessante desses números, realmente. O que eu posso mencionar assim já, né, é que o apagamento que chamou muita atenção ali e é interessante a gente perceber, que é da população polonesa e italiana. Não é bem um apagamento, né, Nicole? Porque a gente não tem a fundação de colônias italianas e polonesas na região de Campo Largo nesse período. Então, a gente, claro, temos uma grande quantidade de descendentes italianos e poloneses hoje em Campo Largo, mas nem sempre foi assim em Campo Largo. A chamada sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. Então, realmente, não consta nesse documento, ou no caso do italiano é muito pouco. Então, na época que Campo Largo foi elevado à vila, que é o equivalente a município, a gente ainda não tem o projeto de colonização, né, de fundação de colônias italianas e polonesas em Campo Largo. Acho um fator interessante. Eu acho que a questão indígena também, que a gente não percebe citado em nenhum momento. Onde estão esses indígenas? São entendidos como caboclos? Talvez seja isso, mas talvez não esteja sendo contado nem como, né, cidadão de alguma forma. Então, não sei. Aqui vai ficar esse questionamento, né? A gente pode interpretar à luz de outras fontes, quem sabe, mas... Sim, e isso retorna ao nosso questionamento inicial, né, sobre os vazios demográficos. Uma leitura não crítica de uma fonte dessa consideraria o quê? Não existia população indígena. Não havia povos originários aqui em Campo Largo, entende? Uma leitura não crítica. Sim. E aí eu acho que, além disso, desse documento que a gente tem na revista do IBGE, procurando fontes sobre Campo Largo na hemeroteca digital, eu encontrei um trechinho do jornal 19 de dezembro que fala de Campo Largo quando ainda era distrito de Curitiba em 1841. Que aí é 30 anos, né? Antes desse censo que eu acabei de ler. E 30 anos antes, a gente tinha metade da população, que era 3.690 almas, segundo o jornal. Temos claramente em 30 anos um aumento de 100%, então, da população. O dobro, né? Isso mesmo. Eu não sei quantos por cento, não entendo de estatística, mas sim, dobrou. Muito. E aí, eu acho que é interessante porque, por exemplo, aqui ele faz essa diferença de solteiros, casados, viúvos, e aí ele coloca aqui, dessa população, 2.101 são brancos, mulatos e pardos estão 979 e pretos 610. E dessa população, 359 era escravizada. Então, a gente vê que tinha pessoas libertas aqui. Muitas, né?
Mas... E veja como a gente consegue contrastar essa fonte com a outra. Sim. Né? E trazer esse dado bem interessante mesmo ali, que salta aos olhos mesmo essa questão de fazer essa distinção. Então, quer dizer, existia essa distinção de fato. Sim, e aí eu acho que mais interessante é que fala, contém o distrito uma igreja, uma capela em Tamanduá, que antigamente era freguesia, um cemitério cercado de madeira, 2 engenhos de erva mate, um de cerar madeira, uma fazenda de criar, 14 casas de negócio, né? 14 lojas. Tem 5 carpinteiros, 3 sapateiros, 1 celeiro, 5 alfaiates, 3 ourives, 1 funileiro, 3 ferreiros, 26 negociantes, 150 jornaleiros, que eu achei muito alto, 377 lavradores e 14 estrangeiros. Que também é uma profissão, né? Ou a gente não sabe interpretar essa fonte, ou... Muito interessante. E aí eu acho que outra coisa interessante, além desses dados, é que aqui tem que a freguesia tinha 14 quarteirões. Que aí o primeiro era aqui, o da freguesia, né? Compreendendo 1/4 de légua em quadra, que eu não tenho muita ideia do que seja isso. Mas enfim, o segundo era do Rocio, o terceiro do Rio Verde, o quarto do Rodeio, o quinto do Rio Verde de Baixo, o sexto do Bugre, o sétimo do Tamanduá, o nono... o sétimo, aí tem o oitavo, que é do Itambé, o nono de Dom Rodrigo, de Rodrigo deve ser Dom Rodrigo, né? Dom Rodrigo, o 10º de Itaqui, o 11º do Senhor Bom Jesus do Rocio, o 12º do Campo Largo, o 13º de Batias, né? Bateias, e o 14º de Campinas. Eu achei muito interessante essa fonte mesmo, porque ela é uma notícia, né? Mas ela traz, assim, justamente esses dados que a gente está falando, né? Quem são essas pessoas? Então, veja, tiramos sarro ali, né, dos estrangeiros, mas ter um sapateiro, ter tal ferreiro, né? Falando, teve 44 casamentos, né? Já foram batizadas tantas pessoas. Então, é bem completa ali pra gente fazer essa verificação mesmo da população. Eu acho que essa questão dos jornaleiros abre caminhos de pesquisa, né? Com certeza. Por que tinha tanto? Será que jornaleiro é o que a gente imagina hoje? Ou será que é outra coisa? Fica um questionamento. Porque, veja, é praticamente metade dos lavradores. E em 1841, o Paraná ainda não era uma província. E a imprensa vem para o Paraná quando o presidente da província traz, em 1853, uma prensa. Então, até esse momento, não tinha periódicos próprios do Paraná. É uma coisa a questionar mesmo. Enfim, a freguesia dá 7 eleitores para o Colégio de Curitiba. Ok, gente. Eu vi que você falou ali, né, sobre a questão que já existia algum lugar ali para erva mate, né? Acho que seria interessante a gente partir para esse ponto. Né? Sobre como a economia, como a erva mate vai fazer parte. Como você falou, né? Não são ciclos fechados, mas como começa essa questão da erva mate aqui na nossa... eu acho que antes da erva mate, talvez a gente possa falar um pouquinho de tropeirismo, mas por momento histórico mesmo. Sim. A questão é que a chamada Rota dos Tropeiros, ela não é muito associada com Campo Largo atualmente. Mas a gente tem que pensar, por que não, né? Ok, Campo Largo não é fundada como uma cidade, como um reduto de tropeiros, né? Temos cidades como Ponta Grossa, que são cidades que foram fundadas por tropeiros. Fundadas de que forma? Os tropeiros nessas suas... Empreitadas, muito bem, obrigado. De deslocamento, né, dos moares, do gado, eles faziam os chamados pousos. Em cada pouso se organizava ali, como é um lugar fixo, assim, nessas rotas, ali foram se organizando as comunidades. Basicamente, sinteticamente, é isso. Campo Largo não teve essa ocasião, quanto nível municipal, nível de cidade, ela não foi fundada por isso. Mas um antigo distrito seu, sim, o distrito de São Eugênio. São Eugênio era um antigo distrito de Campo Largo, que hoje se constitui como Balsa Nova. Balsa Nova, o centro ali de Balsa Nova, da Procópio até o centro, lá passando pelo Rodeio Santo Antônio, ele era uma antiga rota dos tropeiros. Então, a história de Campo Largo não está deslocada do movimento econômico e social ali, né?
do tropeirismo. A questão é, Bossa Nova resgatou essa memória muito mais do que nós. E intensificou ali, né? Então, a rota dos tropeiros passava aqui por Campo Largo. De que forma? Principalmente pela Avenida Natal Pirato, em direção ao Itaqui. Lá que não no Itaqui, era Avenida Natal Pirato, exatamente, né? Exatamente. Passar, mas atualmente, para quem está assistindo, compreender, Natal Pirato e Xavier. Pegava aqui e chegava lá na Procópio. Lá da Procópio seguia caminho Bossa Nova, ou dividia em outro entroncamento rumo ou quem vinha ali de Araucária. Outras regiões menores, de menor fluxo, mas também muito significativa, tem uma estrada do Sítio do Mato, que é uma importante ligação aqui hoje ainda do centro com o interior, e principalmente a Estrada do Cerne. A Estrada do Cerne, antes de ser um projeto de governo, de uma abertura de ligação com o Norte Pioneiro, enfim, muito antes disso, era uma antiga rota de tropeiros. Antes de ser o escoamento do café, um dos principais do Paraná. Exatamente. Então, assim, a rota dos tropeiros, ela... antes da Estrada do Cerne, ela é antecedida por uma rota de moagres, de cavalos, que não seguiam hoje pela estrada normal que a gente tem, São Silvestre, Escórregos, Bateias e Campo Largo. Mas quando chegavam em Bateias, eles tinham uma bifurcação que seguia pela estrada do Sítio do Mato. Como eu falei, vários entroncamentos. Sim. E eu acho que paralelamente, paralelamente também um pouco mais, né? Porque o tropeirismo ele vai diminuindo conforme, por exemplo, surge a Estrada da Graciosa, é mais fácil de transportar os produtos. Depois, né, a Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, que é o grande momento do Paraná no século XIX. Por que é o grande momento? A erva mate, uma das principais atividades econômicas para o desenvolvimento do Paraná. Ninguém questiona isso. A erva mate, assim, segundo o Temístocles Linhares, a gente pode pensar em 3 fases. Primeira aí que vai do final do século 17, né, até 1830, que é o momento que tem o consumo local, que é importante destacar que é um consumo local que se aprende com os indígenas. E depois, né, a segunda fase é de 1830 a 1870, mais ou menos, né? Dividir em fases é sempre muito difícil, porque a história não tá em caixinhas, né? Mas só pra gente, a nível de compreensão, de 1830 a 1870, nós temos a instalação dos primeiros engenhos, né? No litoral paranaense, também alguns, né? Espaçados aqui na região de Campo Largo, Curitiba e tudo mais, né? E aí, a principal fase da erva mate no Paraná, que seria essa terceira, vai aí do fim do século XIX até a década de 30, que a erva mate começa a entrar em declínio. Ela não para de ser produzida, ela não para de ser vendida, mas ela para de ser o principal produto da economia paranaense, né? E aí, por que desse momento? Muito porque a Guerra do Paraguai acontece, o Paraguai, que era um dos grandes exportadores de mate, está destruído, né? Então, o Brasil... Há um rompimento comercial ali. Há um rompimento comercial. Então, o Brasil assume parte desse mercado e também porque a gente tem essa construção dessas estradas, da Graciosa, que é um pouco anterior, e da linha de ferro Paranaguá-Curitiba, que com essa ferrovia, então se facilita o escoamento. O que está aqui em Curitiba facilmente vai para Paranaguá e pode partir de navio, né? E vice-versa. O que está em Paranaguá pode facilmente vir para Curitiba. Então, os engenhos de mate, eles começam a ser construídos a partir dali do seu cultivo mesmo, né? Eles não precisam mais de ter todo esse processo de ter um cultivo lá no litoral. Então, o cultivo daqui, tem engenhos aqui, o escoamento é muito mais fácil. E em Campo Largo, a gente tem, né, nesse momento do século XIX ali, na década de 1870, a gente já tem 10 moinhos de beneficiamento de erva mate. Algo muito significativo, né? Porque na notícia que você trouxe, né, do jornal, havia quantos? 2, se eu bem me lembro? 2 ou 3. Sim. Então já tem um aumento ali. Não, um grande aumento, né? E aí os principais são Itaqui, Cambuí, Bateias e Rondinha. E aí eu acho que o principal símbolo que nós temos hoje, né, enquanto patrimônio, que foi tombado, né, Patrimônio Cultural Histórico do Paraná em 1968, é o Parque Histórico do Mate, né? Que ele foi, né, ele surgiu ali em 1806, foi construído, né, pelo coronel Carlos José de Oliveira Franco e Souza, que era o dono, né, do terreno ali, da região. Só que esse moinho, ele não é o moinho que nós temos hoje, não é o mesmo de 1807, né? Ele passou por várias transformações para seguir a modernização da produção da erva mate e tudo mais. Então, em 1870, foi construído engenhos movidos, né, por motores a vapor ali.
Então, né, para a produção ser muito mais rápida e também uma produção mecanizada significa uma erva mate muito mais parecida cada venda, porque se é uma produção manual, as coisas... E a gente tem a percepção hoje, visitando o parque ali do mate, né? É que sempre foi daquele jeito, né? Também, né? Sim. O parque, né? A estrutura do moinho, tudo. Né? Né? Não, porque daí... Teve transformações nele ali, né? Exatamente. E aí, em 1896, ali, né? Já era a Primeira República, já estava virando o século. A família que era proprietária do engenho adaptou ele para moer milho. Interessante. Então, é essa economia que vai mudando e que não é estável também, não é nada enrijecida, né? E não é porque ele passou a moer milho que ele não pode também... e tem outro espaço ali, erva mate, e que ele não significa mais nada para erva mate. Sim. Não, e acredito que essa diversificação, né? Veja, uma adaptação para moer milho, ela significa uma coisa, que realmente a erva mate estava ali, não estava em grande fluxo de venda, de produção. Uma, porque havia outros moinhos fazendo esse trabalho. Sim, em Curitiba a gente começa a surgir o Moinho dos Fontana, o Leão Júnior, tem o próprio Barão do Seu Azul, um pouquinho antes, que são moinhos que têm uma tecnologia muito maior e que o investimento é muito maior. Né? Muito grande. Exatamente. Mas penso eu, Bárbara, a gente tem algumas construções, algum patrimônio que dessa época que esteja relacionado assim, com a população, com a economia? Eu acho que pensando nessa situação, né, de nós temos o Parque Histórico do Mate, que é o patrimônio material. Isso. Que a gente vê, a gente passa, a gente vive, né, com a história. E ali reforça uma determinada memória, né? Todo patrimônio, ele é um testemunho. Sim, exatamente. E a gente está vivendo esse momento, né? Porque é uma memória em disputa. Exatamente, novamente. É uma memória em disputa. E as memórias estão sempre em disputa, né? Enfim, e aí a gente tem um outro patrimônio, que é a casa do Mariano Torres, que é ali, né, na Estrada Velha, ali na localidade do time... Oi? Hoje fala na Estrada do Mato Grosso. Isso, exatamente. Que ela, né, na estrada ali que liga Curitiba a Campo Largo, e a casa foi construída em 1880 para ser a moradia do Mariano Torres, que era um grande escravocrata, né? Uma pessoa que tinha muito dinheiro, era um grande comerciante, ele tinha engenho de erva mate, e ele também foi uma pessoa super importante em Curitiba. Porque, por exemplo, a casa que foi o primeiro mercado público de Curitiba, lá na Praça Zacarias, era dele. Então, era uma pessoa muito influente mesmo. Então, a gente tem a casa dele, que é uma grande casa que está ali, né? E aí, eu acho que, pensando lá na Praça do Sagrada, a gente tem a Fonte da Saudade. Pelo que eu tenho pesquisado, a Fonte da Saudade também tem uma disputa de memória. Que é quando Mas de que forma, assim, a Fonte da Saudade tem essa disputa? Quando que a fonte foi criada? Essa é a principal disputa. Tem uma divergência, então, de datas. Tem uma divergência. Alguns dizem que a inauguração da Fonte da Saudade foi feita por Dom Pedro II, quando ele passou por Campo Largo em 1880, mas outros dizem que foi inaugurado em 27 de setembro de 82. E outros também dizem que foi inaugurado em 85, quando a Princesa Isabel veio para cá. E aí fica essa coisa de... E aí? Não sei. Mas eu acho que também não importa muito. O que importa é a gente pensar qual era... O que significava ter uma fonte ali, né? Porque não existia saneamento, né? Básico, não existia água encanada. Quem não tinha um poço, quem não tinha um lugar que tinha água, precisava se abastecer ali da Fonte da Saudade. E além desse abastecimento ali da região... também era um importante lugar para os gados tomarem água, né? Para os tropeiros, enfim, para as pessoas que estavam de passagem tomarem água na cidade. E aí eu acho que, junto disso, dá pra gente falar um pouquinho da vinda do Dom Pedro II para Campo Largo. Eu tomei a liberdade de ir até o diário de Dom Pedro II e extrair o excerto de fonte de quando ele passou por aqui. Ok, você fez um levantamento aí de datas e de lugares que passou. Sim. Invadindo a privacidade do Dom Pedro. Ele deixou para a posteridade porque ele queria deixar uma memória. Mas é importante a gente pensar que a viagem de Dom Pedro, por que ele estava fazendo essas viagens pelo Brasil? Ele não só veio para o Paraná, ele foi para outras províncias.
Não, era província, não era província. Ou era província? Província. Era província, né? Depois se torna estado com a república. Mas enfim, ele vai para outras províncias. Por quê? Porque a popularidade dele estava muito baixa. A monarquia... Já era mais no declínio, né? A monarquia já não se sustentava mais. Era a única monarquia na América. Só não teve impeachment porque não é possível, né? Mas ele, né, chegou no Paraná, por Paranaguá, obviamente. Aí foi para Paranaguá, foi para Antonina, Quatro Barras, Curitiba. Chegou na nossa cidade. No dia 24 de maio de 1880, ele partiu para cá. Então é até engraçado a forma que ele escreve a hora. É 10h15. Partida para Campo Largo, que deve ser 10h15, né? Excelente estrada. Araucárias em 3 lugares, dispostas como na Volta Grande. Colônia Riviera de italianos que acudiram à estrada. Muita outra gente também apareceu, e os alemães vindo a cavalo de Curitiba agregaram-se outros cavaleiros e carros em caminho. Carros eram carros de boi, né? A estrada de Campo Largo, cuja posição corresponde ao nome, vi laranjeiras bem carregadas e belos pés de fumo, que dá bem no Paraná. Pouco afastado de Curitiba, ao soque de mate de Ildefonso Correia, o barão do Cerro Azul, que eu acho que se torna barão depois da visita, né? Irmão do senador Correia, onde vi as máquinas inventadas pelo Camargo, que eu chamava erva mate, quando ele trabalhava no arsenal de Marinha. Esteve depois nos Estados Unidos. Enfim, daí ele fala sobre a venda da erva mate e tudo mais, e aí que chega aqui. Em caminho, passei por defronte do soque de Mariano Torres, a quem falei, e que mostrou um cacho de pinheiro que tinha ainda 7 pinhas de 12 que tivera. É engraçado essas especificidades, né? O que era importante falar e o que não era importante, né? E daí, Dom Pedro continua falando, escrevendo, né? Entrei na casa de Campo Largo às 3h15. Jantar às 4h15. Depois, oração na igreja. De 1816. Aulas, uma das meninas e outra de meninos. Não me agradaram. E aí, é importante dizer que entrei na casa de Campo Largo, há uma nota de rodapé. Porque não foi necessariamente o Dom Pedro que escreveu isso. Mas pesquisadores que interpretaram o Diário de Dom Pedro colocaram. Né, a senhora, não sei como que é o termo, mas a majestade, né, hospedou-se na residência do capitão José Olinto de Mendes Sá, que para esse fim fora preparada. E hoje né, onde é o Sagrada Família. Então, depois dele falar que entrou na casa, né, do capitão José Olinto de Mendes de Sá, que ele viu as aulas e que não agradou ele finaliza. O clube literário, onde começou uma biblioteca. Achei super interessante perceber que já tinha um clube literário, né? Que já, enfim, já envolvia muita gente da cidade. Aí entreguei algumas cartas de alforria, cujo preço foi pago pela Sociedade de Emancipação, que é uma coisa que a gente cita no episódio com a Joseli, sobre, né, essas existências das sociedades e como aqui em Campo Largo também tinha, né? Também ocorreu, né? Que ele fala, pago pela Sociedade de Emancipação para que muito trabalhou o fulano de tal Garré, que é o nome da rua ali do fórum. Francisco de Almeida Garré. Exatamente, Francisco de Almeida Garré. Sobrinho do poeta. Sabe-se lá quem é o poeta. Outro tal Garré. Foi ele que pediu me entregar essas cartas e pareceu um homem inteligente. Conversei com os da casa, que tem uma nota de rodapé, que seria Valfrido da Cunha Figueiredo, filho de José Bento da Cunha Figueiredo, visconde do Bom Conselho e ministro do Império. E essa casa, né, que ele foi depois, né, pertencia ao juiz de direito, filho do José Bento. Esta, com licença, vou descansar. Era isso, ele quebrava a quarta parede do papel ali e conversava com as pessoas. Essa é a fonte que afirma a passagem dele por Campo Largo, né? Sim, exato. Não diz nada sobre fonte. Outro tipo de fonte, né? Que enfim, para quem quiser acessar, isso tá no site, eu acho que do Arquivo Nacional, é só jogar Diários de Dom Pedro II, eu acho que esse é o volume 23, se eu não me engano, mas tem lá. Ok. Além né, muito interessante esse excerto de fonte do Dom Pedro II, eu acho que além dessas casas e desses locais que a gente cita, outras construções históricas da cidade, nós temos o Casarão, né, que hoje é Parque Newton Pupp, mas de início não era, né? De início era chamado Chácara da Floresta, era, como eu já disse, do Francisco Pinto de Azevedo, Portugal, e depois, ao longo dos anos, se transformou em diversas coisas, né? A antiga escola do Macedo.
Também outra construção, nós temos Que abriu o museu hoje, municipal. nós temos a antiga escola, a primeira sede, né, do Macedo Soares, que era ali na Praça Getúlio Vargas, onde hoje é o Museu Municipal. E acho que foi, se não me engano, na década de 40 que o Macedo passa para a sede onde é hoje, ali na 15. Talvez a gente abra um outro podcast. Se houver patrocínio, gente. Para tratar sobre o patrimônio histórico de Campo Largo. Que é uma coisa que a gente precisa mesmo discutir, né? Não, é uma coisa que é uma questão que a gente precisava muito mais discussão, muito mais amparo, né? Sobre isso. Mas dando continuidade, acredito que a gente pode entrar na história de Campo Largo no século XX, gente. República, né? República, mudamos. Saímos do Império e vamos para a República. Eu acho que, assim, na realidade, no dia a dia, muda muita coisa para as pessoas comuns? Difícil dizer. Mas, assim, em questões políticas, o que acontece ali? Tem a abolição, né? Então, o molde econômico já não é mais... O sistema econômico do Brasil já não é mais o mesmo. Há uma mudança dos símbolos, né? Do Império para a República. Então, no Paraná, principalmente, começa essa coisa de construir os nossos símbolos, de nós somos paranaenses, nós somos da terra do pinheiro, do pinhão, nós temos a gralha azul. Não é que não existia, mas é aí que começa a ter... reforçado, né? Que é reforçado, que começa a ter esse orgulho paranaense, né? E aí, é nesse período também que a gente começa a ter as primeiras escolas estaduais, né? A gente tem primeiro, acredito que seja a primeira escola, pelo menos aqui ainda está em funcionamento, Macedo Soares, ali no ano de 1911. Aí, lá por 1925, nós temos a chegada das primeiras irmãs que vão fundar o Sagrada Família, que de início se chamava Santa Terezinha, né? Que o centenário de Sagrada está aí, né? E, enfim, nós temos essas mudanças no dia a dia, né? De certa forma. Mudanças na elite da cidade. Quem estava no poder na cidade? Muito pouco, né? Isso é bem interessante, né, Bárbara? Porque, na verdade, quando a gente vai perceber a estrutura administrativa do século XX na cidade, ela vai ter uma recorrência de nomes, né? Uma recorrência de famílias. De sobrenomes. Assim, de sobrenomes, exatamente, né? Uma das referências que a gente utilizou é a tese, né? A pesquisa do Vanderlei Hermes Machado. Ele tem um artigo também bem interessante, né? Em parceria com a Milene Zerek Capraro. E é bem bacana porque eles trazem a partir dessa genealogia política, assim. Então, as famílias no poder, como se dá essa manutenção, né? E aí, se você faz essa referência, a gente pode voltar até a questão da imigração. Quem são essas famílias, né? São as mesmas famílias, geralmente com pessoas que vão ter algum destaque na cidade relacionado a comércio. É bem interessante isso, né? Às vezes a pessoa tem um destaque por até ter uma profissão que era mais difícil de ter. Por exemplo, ser farmacêutico, né? Então, eles vão trazer essa perspectiva, né? Vinculando nome e sobrenome, tanto com a ação política quanto a questão econômica, né? Que, querendo ou não, faz diferença em toda essa estrutura, tá? O professor Vanderlei, ele vai chamar isso de donos do poder. Até, né? E aí, gente, ele fez uma pesquisa a partir dos dados da Junta Comercial. E ele fez um levantamento a partir desses dados. Quais eram as profissões? O que as pessoas faziam? Claro que não no modo geral. Quem estava, além de estar fazendo essas ocupações, estava também no poder, né? Então, a gente vai notar realmente a recorrência desses sobrenomes, né? Que vão estar... envolvidos ali, tanto na questão do desenvolvimento econômico, quanto na questão administrativa. Eu acho que é interessante, só pensando, fugindo um pouquinho dessa questão política, mas pensando na população em geral, que a gente trouxe censos de início. Aí, por exemplo, o primeiro censo da Primeira República, ele foi feito em 1890. Nesse censo, Campo Largo tinha cerca de 10 mil habitantes. Não cresceu tanto, né? Aí nós vamos para 1900. Continua com 10 mil habitantes. Aí em 1920 já tem 19 mil habitantes. Então deu um salto bem grande. Um salto bem significativo. E aí, em 1940, nós temos 22 mil habitantes. Que é um salto de 20 anos, mas só sobe 3 mil pessoas.
E o que eu achei bem interessante também dessa descrição dessa fonte da junta comercial, que daí amarra isso que você está falando, é aonde estavam essas pessoas e o que elas faziam, né? Então, a gente ainda não tem grandes empresas, né? Grandes indústrias, assim. Mas é bem interessante porque ele vai descrevendo, por exemplo, madeireira, casa de calçados, armazém de secos e molhados. Então, ele vai descrevendo esses sobrenomes e as pessoas, né? Que aí vão trazer vão fazer esses pequenos comércios que, inclusive, vão se tornar referência na cidade posteriormente, né? Então, pode falar alguns nomes, né? Claro. Por exemplo, aqui, o Casarão Pupi, né? Que hoje em dia não existe mais. Mas ele já vai ser fundado ali em 1960. Mas veja, a família já tinha outros negócios, né? Andreassa, a gente vai ter Zanlorenzi. Então, que são já tinha, né? Uma primeira fábrica ali de produtos, de bebidas, né? Então, alguns deles que vão trazer e querendo ou não, também isso acaba atraindo algumas pessoas, Sim. né? Uma das principais, o carro-chefe, assim, da nossa cidade, né? Que, inclusive, traz essa alcunha. Alcunha é mais uma coisa negativa, né? Então, é um título mesmo, né? Símbolo, título. Um título que é a capital da louça, né? Então, a gente tem esse título, na verdade, muito recente. Isso é uma coisa muito interessante pra gente pensar como é construída a nossa memória, né? Porque eu conversando em casa mesmo, nossa, você sabia que esse título é de 2010? Muito recente. Exato, mas assim, vocês não têm, sabia. quando vocês eram criança, uma percepção de que já se falava isso? Sim. Bem-vindo à capital da louça? Então, pode ser que tinha algumas coisas, mas esse título mesmo, ele só vai ser oficializado em 2010. Que tal? E eu tenho uma percepção ainda que se tinha antes mais a presença dessa sensação, dessa identidade relacionada com a louça, né, com a atividade. Eu acho que eles estão tentando recuperar isso. Trazer isso, esse símbolo novamente. Mas eu realmente dá uma impressão de que foi se perdendo. Mas era uma identidade muito forte, porque era realmente aonde se empregava boa parte das pessoas, né? Todo mundo conhece o avô, o tio que trabalhava nas fábricas, né? Meu avô mesmo, ele pegava parte, ele trabalhava na fábrica, depois ele enchia um pouquinho uma combinha lá, um fusquinha que ele tinha, e ia pro interior vender, né? Então ele falava que ele era mascate. Então ele fazia isso. Então, veja, tá no dia a dia das pessoas, tá na memória também, né? Na memória coletiva, a existência dessas fábricas. E as primeiras fábricas, na verdade, a gente vai ter ali na década de 20. Não são as que vão fixar mesmo, né? Aí a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, quando falar dos anos 50, mas a gente tem as primeiras. E uma questão interessante é que algumas fábricas se fixaram em Colombo, mas elas não tiveram êxito lá. Então, é como se a gente fosse o vice, né? Mas aí o vice que venceu. Porque ficamos, então, com esse grande número de fábricas. Sim, tem um pouco a ver com as jazidas existentes aqui, né? Isso. Para fazer o material da cerâmica, né? Exato. E a gente, aproveitando esse gancho, já que estamos falando da cerâmica, né? A gente tem muito isso. Nesses anos 50, justamente, como você falou, né? A gente pode fazer essa vinculação entre a política do Estado, né? E a política do Paraná, não só daqui. A gente vai estar vivendo ali nos anos 50 o período desenvolvimentista, né? Sim. E isso vai trazer essa prosperidade, né? Vai trazer essa visão. E a gente tem esse impacto aqui em Campo Largo também, né? A gente vê, primeiro, na política paranaense, a gente vai ter grandes nomes que vão ter importância na nossa cidade, né? Ney Braga, Bento Munhoz da Rocha, Moisés Lupion. Então, que vão trazer esse ideário mesmo, né? Desenvolvimentista. Eu acho que só, além do país estar passando por esse momento desenvolvimentista, 1953 é o centenário da emancipação do Paraná, né? Então, se eu não me engano, o Bento Munhoz da Rocha era o governador ali e ele gerou uma série de incentivos, um esforço, assim, né? Impulsiona, né? Isso.
para trazer isso, né? Já temos um centenário, então a gente precisa fazer jus, né, a esse momento. E aqui, né, a gente tem uma tese da Letícia de Sá Rocha, que foi defendida no Programa de Arquitetura e Urbanismo da USP, que fala sobre a tradição da cerâmica na nossa cidade. E ela vai comentar que essa tradição, ela vem já com a imigração polonesa e italiana. Então, lá na década de 20, né? Mas o que a primeira fábrica, uma das primeiras fábricas é a Cerâmica Iguaçu. Ela vai ser fundada em 1925 por um italiano que se chama José Romani Munari. Também é um nome que depois o sobrenome vai voltar, né? Em alguns outros períodos. E a gente tem algumas das principais fábricas, né? Que também vão permear o imaginário ali do Campo Larguense, né? Por exemplo, muita gente agora já caiu de uso. Acho que a Bárbara é muito jovem. Eu também não vivi a época da Pipe. Já é mais jovem que eu. Meu Deus. Mas a gente não sabe. A gente, quando alguém falava Pipe, a gente não sabe. Você sabe onde era? Não. A Lorenzetti? A Lorenzetti, sim. Né? Então, antes era Pipe, porcelana industrial. E depois virou Pepe também, que era... então, ela fazia vários outros produtos, né? E depois que ela se tornou de fabricante de material elétrico. Então, a gente tem a partir ali de 54, né? O João Stucas e o Henrique Bordoni, que fundam a Pipe em Campo Largo. Então, vai ter isso, né? Essa visão. E vai ter... outras fábricas que vão ser famosas, né? A Schmidt, a Germer. A Germer, na verdade, a gente tem uma impressão de que ela é daqui, mas ela foi fundada em Timbó. Que tal? Ela Isso. E aí, depois ela vem pra cá, adquire a Polovi. E aí, ela se torna, né, também um grande... Essa grande indústria. Assim como uma também que, não sei se vocês já conheceram, mas foi uma das que o meu avô trabalhou, é a fábrica Esteatita. Esteatita, ela vai ser uma das fábricas ali próximas, né, ao Rio Itaqui. Eu não tenho certeza se ela que vai ser posteriormente a Schmidt, né, mas é meio que na mesma região. E aí também vem a Insepa, né, a Insepa vai se instalar aqui e vai tornar essa atividade uma atividade típica. E o interessante é que, como ela vai fundando essas indústrias, a cidade também vai trazendo, né? Vai mobilizando em torno das fábricas. A população vai crescendo, isso. Né? Então, a gente tem muitos loteamentos que surgem a partir desse momento com a instalação das fábricas. Sim. Então, a gente tem ali pensando, né, no como a gente pensa os períodos da história do Brasil oficialmente. Temos, né, o Brasil Império, aí nós temos, né, primeiro Brasil Colônia, Brasil Império, Primeira República. E chegamos na Era Vargas. Era Vargas. 1930 em diante. Exatamente. Nicole, você tem algo para nos contar? Bom, na verdade, né, o que a gente pode conversar aqui sobre a cidade em si, ela vai ter meio que a mesma estrutura também, né? De manter alguns nomes relacionados ao comércio e a pequenas indústrias com nomes de destaque que vão se inserir na política. Então, a gente já vai ter novos atores ali, né? Nesse cenário político, mas que eles vão estar envolvidos nessas zonas de influência. Então, aonde eles são conhecidos, né, eles vão conseguir ter esse destaque. A gente pode falar, por exemplo, algumas pessoas que são relacionadas à fábrica de vinhos, né, algumas tinham casa comercial ou estabelecimento farmacêutico, algumas outras tinham compra e venda de erva mate, né, então a gente vai ter, como eu tinha falado, o comércio de secos e molhados, que também não faz mais parte, né, do nosso cotidiano. Vocabulário, cara. E a parte são secos e molhados, né? Seria um armazém, né? Porque você podia comprar vários gêneros alimentícios, né? Então, grãos, salame. Essa é a parte do molhado. Não só isso, gente, né? Ele havia os gêneros alimentícios, lógico, vendido em granel, né? Que era direto no grão. E você tinha também uma série de objetos que eram muito comuns, como enxadas, arreios, cavalos, uma série de Na verdade, eram muito pequenas vendas, né? Vendinhas. Exatamente. Tudo que você precisava, você podia encontrar nos secos e molhados, né? Exatamente. E era um espaço de sociabilidade também, né?
Que as pessoas iam, conversavam, trocavam informações, né? Então, eram espaços bem importantes. Principalmente, a gente pode afirmar isso para discussão política. Sim, né? Porque com vai certeza. ser essas trocas. Eu acho que, por exemplo, é importante datar que a Era Vargas aqui a gente está compreendendo de 1930 a 1945. Então, nesse período acontece muitas coisas. A nível nacional e a nível mundial. Aqui em Campo Largo, por exemplo, a inauguração da Estrada do Cerne em 1940. O Campo Largo passa a ter uma divisão administrativa ali entre 39 e 43, que passa a abranger os distritos Campo Largo, João Eugênio, São Luís do Purunã, Três Córregos e Ferraria. 1943, o distrito de São Silvestre passa a pertencer a Campo Largo, né? Em 1945, nós temos a instalação da estação de enologia ali no Parque Newton Pupp, que foi, né, uma instalação feita pelo interventor Manuel Ribas, né, que era naquele período o governador do Paraná, e era uma instalação que era a maior do país nos estudos, né, sobre a produção de vinhos. E, além disso, eu acho que tem um dado bem interessante que você pesquisou, Nicole, sobre aquele primeiro mapa oficial do Antônio Gabardo Júnior. Então, tem esse dado, né? O Antônio Gabardo Júnior, que, se eu não me engano, hoje dá nome também ao CIMEI, né? Uma escola. Ele era um topógrafo. Eu acho isso a parte muito interessante. A gente precisava saber, né? Todo mundo que dá nome à escola, todo mundo que dá nome a prédios, né? A gente precisava saber quem era. Por que essa pessoa, por que esse prédio se chama assim? Ele descobriu, né? Fez esse levantamento de que, em 1938, Campo Largo contava com 21 ruas oficiais. 21 só oficiais. Não quer dizer que também não tinha outros, né, caminhos. Com certeza tinha, né? Mas só 21. Foram denominados. Isso. E hoje em dia a gente conta com mais de 1.000 ruas oficiais. Também provavelmente tem muito mais que isso, com certeza. Né? Então, e 21 também dá uma noção do que é a cidade, né? Porque igual a gente viu há pouco, sei lá, 60 anos antes do que a gente tá falando, a gente tá falando de quantos quarteirões. E agora a gente já fala em ruas, né? Então, vai aumentando essa cidade. Em 1940, por exemplo, eles vão fazer uma estimativa de que existia 22.549 pessoas na cidade. Aí continua a questão, né, que vai demorar muito tempo a ser superada, que essa população está muito mais no campo. Sim. Então, 19.593 na zona rural, 2.195 na zona urbana. E é uma população que vai ser superada caminhando junto com as estatísticas do Paraná como um todo, isso. Né? Que ali na década de 70, 80, que começa uma industrialização mais pesada no Paraná e que as pessoas vão saindo do campo. O primeiro censo que mostra essa alteração aqui em Campo Largo realmente é de 1970, certinho. Sim. Então, né? E dentro desse período, Nicole, a gente também ocorreu um evento de escala global, mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E, como a gente sabe, tivemos campolarguenses que foram convocados e serviram o exército e lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. Com certeza, né? A gente estima, né? Foi o pessoal do Museu de Campo Largo, né? Que passou esse dado, que 65 rapazes, né? Entre moradores de Campo Largo e nascidos, eles consideram esse dado todo, né? Foram enviados para a Itália, né? Então, a FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira, ela vai ser fundada em 1942. Então, os brasileiros, né? A gente vai ter as primeiras tropas embarcando em 43. Só desculpa te cortar, Nicole. É que a gente tem ali a situação da Era Vargas, né? De início, o Getúlio Vargas estava meio neutro, meio... me aproximo com a Itália, não me aproximo. E aí chega o momento que ele rompe. E aí a gente tem aquelas sanções que a gente falou nos episódios sobre imigração, né? Tanto aos italianos e aos imigrantes que ele julgava, ou que o Brasil julgava ser vinculado à Alemanha nazista. E aí nós temos a criação da FEB, né? Isso. Ele praticamente flertava mesmo, né? Com o fascismo ali, tinha muitas coisas próximas. Depois ele manteve essa neutralidade. E aí, quando os nossos navios foram atacados por submarinos alemães, aí tivemos perdas, né? Humanas, 650 pessoas mais ou menos morreram. Aí não teve mais, né? Como ele se indispor. Principalmente também pela questão da pressão dos Estados Unidos. Então, nesse processo, os Estados Unidos vão ser importantes porque eles que vão fazer o
treinamento dos nossos pracinhas, né? Então, aí sim, a FEB, né, ela vai ser fundada em 43. E aí, a gente vai ter uma campanha também que é considerada exitosa, né? Que vai conseguir, por exemplo, capturar 20 mil combatentes, vai avançar, né? Muitos e muitos quilômetros. Então, a gente tem também, né? Uma memória sobre que podia ser, na nossa, né? Minha humilde opinião, aqui na nossa cidade a gente podia trabalhar isso muito mais, né? Mas é mais valorizada essa memória. Com certeza, com certeza. Então, o Paraná mandou 1.500 pessoas, tá? E em Campo Largo a gente tem esse número que eu disse, né? Entre naturalizados e naturais, 65. E eles embarcaram para a Itália em junho de 44, então lá eles tiveram um treinamento também. E a gente tem um dado que acaba despertando a curiosidade das pessoas também, que é o primeiro brasileiro morto em conflito foi um campolarguense, que foi o Constantino Marocchi, que também dá nome a uma escola hoje em dia, né? E aí você também coloca isso em como a gente pode falar isso em comparação, né? Eles eram muito jovens, né? Ele morreu com 23 anos. 23 anos. Então, eles foram muito jovens, né? E a gente tem os três campolarguenses que faleceram lá, né, morreram com essa faixa de idade. O Constantino Marocchi, o José Domingues Pereira e o João Florindo Zanetti. Então, um morreu em setembro de 44, os outros 2 em fevereiro e março de 45. Então, a gente teve muitos, né, que voltaram, mas acabou, né, calhou de ser o primeiro brasileiro morto em combate, foi justamente um campolarguense, o Constantino Marocchi. E é interessante que a gente, dentro do museu, tem uma sala dedicada à história dos pracinhas campolarguenses que lutaram na Segunda Guerra. Mas boa parte também do acervo de questões assim mais voltadas aspecto memorialístico está preservado na casa das famílias desses pracinhas. É o caso de vários pracinhas que legaram cartas, legaram objetos que estão em coleções particulares. Ali no museu, né, tem um mural com algumas reproduções das cartas, assim. E seria muito interessante, né, que a gente tivesse uma política, assim, para armazenar adequadamente tudo isso, porque é uma coisa que vai se perdendo, né? Por exemplo, infelizmente, a gente já perdeu o nosso último pracinha, que era o senhor Félix Novak. Ele faleceu em 2020. Ele tinha 99 anos. E antes dele, faleceu o senhor Alberto Augusto, faleceu em 2018. Ele também tinha 91. Então, a gente não tem mais, né? Quem gravou, quem entrevistou, viu, né? Quem pegou. Então, a gente não tem esses momentos, né? E também essa memória, né? Essa possibilidade do relato, Exato, né? a possibilidade do relato. Então, a gente precisava dessas outras questões, né? Então, se você pensar, é muito significativo também, porque não eram tantas pessoas e foram muito jovens. Digo assim, era uma população que era mais reduzida e mesmo assim a gente mandou muitos jovens, né, que voltaram com outras questões. Por exemplo, o seu Félix Novak, ele conta que ele perdeu a audição de um dos ouvidos por conta da metralhadora. Então, tinha essas questões que veja, se não é o relato, aonde vai estar? Vinculado com o trauma, né? Com certeza. O próprio Museu do Expedicionário, antes era uma casa do expedicionário que recebia essas pessoas que voltaram da guerra e estavam desamparadas, estavam com ferimentos, enfim. Sim. E a gente precisa mesmo, né, também valorizar essa participação, né? Trazer como vocês falaram, né? Não trazer só essa versão oficial, trazer essas coisas que foram penosas para eles, né? Sim. Inclusive valorizando a presença das mulheres, né? A gente teve mulheres paranenses, a gente não teve campolarguense, mas paranenses sim, que foram para a guerra, né? E que hoje são um quadrinho que fica relegado ao cantinho ali da sala do museu. Eu acho que depois que a gente pensa na Era Vargas, a gente pensa ali na década de 50, pensa essas grandes fábricas de cerâmica que começam a se instalar aqui no município, a gente tem muitas perguntas, né, sobre a história de Campo Largo daí para frente. E essa é um desafio que a gente encontra, né, indo para as fontes, porque a gente sabe, tecnicamente deveria ser mais fácil por ser uma história mais recente, mas essas fontes não estão assim tão disponíveis, né? Então ela vai se
imbricar ali, né? Vai se juntar num tecido que tá muito mais a ver com a economia, né? Com a administração pública. Ela não foi filtrada ainda, assim, vamos dizer, categorizada, separada. E aí um caminho possível para isso, né? Para resolver essas questões, seria justamente a história oral, né? Mas aí a gente sabe que é muito trabalho, né? Mais pano para manga do que a gente tem. Sim. Né? Tem como propósito mesmo do podcast, né? Era esse episódio aqui, pelo que eu entendo, né? Era justamente trazer um panorama geral, mostrar como essa cidade foi constituída. Mas eu acho que também fica como uma recomendação para a nossa Secretaria de Cultura que historiador gosta de trabalhar com isso. Então, se tiver um trabalho, não que a gente esteja pedindo emprego nesse momento, mas a gente se empenha com isso e nesse sentido de separar a fonte, catalogar, buscar os referenciais, o contexto que ela está gerido, que é um trabalho que vai precisar cedo ou tarde. Esse que é o ponto. Se não agora, futuramente... Quanto antes começar, melhor. Exatamente. A gente compreende que tem uma série de demandas envolvendo isso. Estrutura do museu, estrutura do arquivo, digitalização, escaneamento. Não é algo... financiamento que eu acho que vem do próprio governo federal, né? Sim. Sabemos que não é algo barato, né? Mas... sempre a gente tem historiadores na cidade que estão dispostos a abraçar essa causa, que é uma causa comunitária, que envolve todo o Campo Largo, todo o Campo Larguense. Eu acho que é pensar aquilo que eu já falei, que ficou evidente nos outros episódios, é dessa pluralidade. Quando a gente olha muito para trás, tudo parece simples. E daí a gente vai olhar para o presente... E é tudo uma bagunça. A gente tem novas imigrações, né? A gente tem outras... Tem muitos conflitos políticos envolvidos. Certeza. A gente vai ter novas fábricas, fábricas que chegam, fábricas que vão embora, pessoas que ficam desempregadas. E isso também vai permear o imaginário das pessoas, né? Algumas fábricas que mantêm até hoje. Às vezes a fábrica já é a quarta fábrica que está no lugar, as pessoas continuam chamando como era antigamente, porque tá permeando ali, né? Além do que as fotos também, né? As fotografias. Eu tenho alguns grupos, assim, Facebook, essas coisas, as pessoas gostam. Elas se interessam, elas compartilham fotografias antigas da cidade. Então, a gente precisa aproveitar isso também, né? Essa disposição do pessoal e fomentar a nossa memória, nosso patrimônio. E acho que essa é uma questão fundamental que não é um projeto de uma secretaria apenas, assim. Isso daí envolve a Secretaria do Turismo, envolve a Secretaria de Desenvolvimento e é um projeto de cidade no sentido que a gente acaba entrando em todos os setores da cidade. E outra que a gente iniciou, né, a ideia do podcast é realmente aproximar uma pesquisa científica com o público. E também, principalmente no seu caso, Nicole, que é aproximar com a educação. Levar essa pesquisa, não de modo palatável, assim, no sentido de resumo, de síntese, mas no sentido de realmente fomentar o conhecimento, fomentar e a gente a curiosidade. Precisa de subsídios, né? A gente precisa de subsídios para uma história. Um subsídio para a gente levar isso para a sala de aula. Então, acho que vai ser uma ótima ferramenta. Eu acho que, concordando com o que vocês falaram, mas é essa questão mesmo do rigor científico. A gente não teria tempo hábil e não era a nossa proposta, como eu disse no início. E mesmo se fosse a nossa proposta, 1 ano não é tempo hábil para a gente abarcar uma história municipal. 60 anos de uma história. Isso não é o tempo hábil nem para uma tese, nem para um doutorando. Então, eu acho que é essa questão da honestidade do conhecimento, de ser sincero e de falar, aqui nós não chegamos, porque aqui nos falta uma produção científica. Não que as produções que não sejam científicas não sejam válidas. Não que nossa produção seja melhor ou pior do que outra, no sentido pejorativo, que o conhecimento, que o trabalho desenvolvido por um jornalista, que um cientista social, que um filósofo, que um memorialista, Mas não é essa trabalho. questão. É um outro trabalho que a gente desenvolve. E como a Bárbara falou, fonte a gente tem, mas a gente ainda não tem essa pesquisa científica aqui, né, pra gente elaborar e trazer aqui pro podcast. Sim, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E é interessante você trazer isso, porque aí mostra que a gente realmente tá preocupado com essa questão, né? História pública, a popularização, assim, da cientificidade da história, da produção científica, ela não é uma coisa a ser feita sem responsabilidade. Então, é muito melhor a gente falar e que a pessoa lá de casa entenda essa falta de trabalhos do que a gente afirmar um monte de coisa aqui que não ia ter embasamento científico. Sim. Com certeza. Eu acho que, concordando com o que vocês falaram, mas é essa questão mesmo do rigor científico. A gente não teria tempo hábil e
Então, acho que é isso, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Fico muito feliz com esse trabalho. Espero que vocês gostem bastante. E, Jaciel, quer falar algo? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com ambas e com todos os outros que passaram pelo podcast. Foi uma experiência sensacional, uma experiência incrível. Um acúmulo de conhecimento muito grande e principalmente o compartilhamento desse conhecimento. Acho que enriqueceu muito o meu trabalho pessoal e espero que tenha contribuído para todos os nossos ouvintes. Eu agradeço também o convite. Também fazia muito tempo que eu não voltava às origens, vamos dizer assim, né? Pesquisando sobre a nossa história mesmo. Algo que foi feito muito, né? Para mim faz muito tempo que não tomava conhecimento. Então eu aprendi muito com vocês, com a pesquisa. E estou muito ansiosa também para escutar os outros episódios. Sim. Eu tenho aqui, gostaria de fazer agradecimentos e referenciar pessoas que a gente cita, ótimo. Conteúdos que a gente foi atrás. Temos créditos. Créditos, exatamente. Eu acho que não está em ordem alfabética. Peço desculpa se a gente esqueceu de alguém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Arquivo da Cidade com o senhor Milton Muginoski, que nos recebeu muito bem, nos apresentou a documentação. Também o Museu de Campo Largo, que a Nicole fez toda a pesquisa dos pracinhas, né? Principalmente na figura da Lindamir Ivanovski, que sempre está lá auxiliando. Nós citamos trabalhos do Renato Hundsdorfer, da Mafalda Alice Sicora, principalmente nas questões da imigração polonesa, que eu acho que é um trabalho que está muito completo, que vale a pena ser lido. Nós temos o trabalho da Bruna Marina Portela, que a gente cita principalmente no episódio sobre a escravidão e a população afro-paranaense. Desses livros que a gente pesquisou, temos aqui pelo menos 3 que foram muito importantes, que é Arte e Cultura Sesquicentenárias de Campo Largo, Campo Largo 100 anos depois e Campo Largo desde 1500, que estão na biblioteca. Nós acessamos a Hemeroteca Digital, que é uma ferramenta muito boa do Arquivo Nacional, que tem muitos jornais, muitas informações e domínio público, todo mundo pode entrar e acessar. Revista do IHGB, o site da Câmara Municipal, os dados disponibilizados no IBGE, no IPARDES, e também alguns autores, né, que a gente cita. O Vanderlei Hermes Machado, a Milene Capraro, o Fábio Scarpin, que esteve aqui com a gente no episódio sobre os italianos, que também é referência nos estudos sobre Campo Largo, o Aldir Buiar, a Virgínia Barsic e a Letícia de Sá Rocha. Isso. E esses autores, relembrando, aqueles que têm vinculação direta com Campo Largo, nos seus textos, suas produções intelectuais. A gente citou uma série de autores também. Uma série de informações que são de outros autores. De outros autores, mas em um contexto bem mais geral, bem mais amplo, como de Paraná e nível de Brasil. Né? Sim. Acho que da nossa parte é isso. Fique com os próximos episódios. Muito obrigada.